Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Carlos Parejo, professor de Geografia. Eu vou comentar para vocês hoje a prova da Unicamp, segunda fase 2011, realizada hoje, dia 17 de janeiro de 2011. Tá bom? Eu vou começar pelo exercício de número 3, tá? Que fala sobre o processo de ocupação territorial e formação territorial do Brasil. E a questão apresenta um mapa, né, com algumas atividades econômicas, né, historicamente estabelecidas no território nacional, e a pecuária bovina. No item A dessa questão 3, né, a Unicamp nos pergunta quais as áreas em que a pecuária esteve presente no século XVIII. Neste momento, duas atividades econômicas eram muito importantes, né? No caso, a produção de cana-de-açúcar no litoral nordestino, zona da mata, e, portanto, a pecuária bovina era realizada no sertão nordestino junto ao Rio São Francisco, que ficou conhecido por isso como o Rio dos Currais. Tá? Outra área importante era o sul do Rio Grande do Sul, na região da Campanha Gaúcha, onde você tem a produção voltada para atender os trabalhadores da mineração, principalmente em Minas Gerais, também no Mato Grosso e Goiás, mas principalmente Minas Gerais, tá ok? E é claro, né, a capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro, tá? No item B, o autor nos pergunta sobre a atividade do tropeirismo, né? Então, você tinha a criação do rebanho bovino e a necessidade de transportar esse rebanho até a área de comercialização, tá bom? Então, a cultura, a atividade em si relacionado, né, a esse transporte ficou conhecido como tropeirismo. Geralmente, o rebanho saía do Rio Grande do Sul, eventualmente Paraná, Santa Catarina, e se deslocava em direção a São Paulo, geralmente Sorocaba. Nesse trajeto apareceram algumas localidades para dar assistência a esses viajantes, né? Eram áreas de pousio e acabaram se transformando também em cidades importantes das regiões sul e sudeste, ok? Bom, a questão seguinte é a questão de número 5, que fala especificamente sobre a crise de 2008 especificamente, né, e o que levou, né, o que afetou os Estados Unidos a princípio, né? Então, na questão de número 5, item A, a Unicamp nos pergunta, constata-se, que há vários anos a economia norte-americana vem perdendo dinamismo. Quais os principais fatores dessa perda de dinamismo, tá ok? Então, você tem, de modo geral, o enfraquecimento do dólar, um aumento gigantesco dos gastos públicos do governo americano, principalmente em algumas intervenções militares, né? Além disso, existem novas potências econômicas que acabaram desenvolvendo tecnologias e métodos de trabalho, sistemas de organização e método, que atuam justamente na área em que os americanos sempre se destacaram. Então, esse aumento da concorrência global à produção norte-americana levou a uma crise sistêmica, além do que, né, os Estados Unidos acabaram estimulando, através das suas legislações e da sua forma de organização de sistema financeiro, a uma crise relacionada à superespeculação que aconteceu globalmente, né, em 2008. No item B se pergunta qual o principal fator desencadeante da atual crise sistêmica que se aprofundou em 2008, qual foi o efeito imediato da crise no aspecto financeiro. Então, novamente, né, o item B, ele reforça a ideia de que existiu uma crise financeira sistêmica global, né, uma superespeculação generalizada, o dinheiro deixou de ter o seu lastro na economia real, na produção de mercadorias, e a especulação acabou criando um dinheiro que não tem base na economia concreta, né? Então, essa super bolha especulativa, ela acabou explodindo principalmente a partir, né, da crise imobiliária norte-americana,
tá ok? Então lá foi estopim, mas se não fosse a crise imobiliária norte-americana, provavelmente outra causa teria levado à explosão dessa bolha especulativa, porque né, ela estava superdimensionada e é por conta disso que se compara muito essa crise de 2008 com a crise de 1929, né, que foi desencadeada também por uma especulação né, sem limites, ok? Bom, a questão de número 6 é uma questão que apresenta 2 climogramas. O climograma de número 1 é um climograma tropical, né? E essa informação é solicitada no item A da questão 6, tá ok? E o climograma de número 2 é o climograma do semiárido brasileiro, tá bom? Esse é o item A. No item B, se pergunta qual a vegetação característica das respectivas regiões. Então, no climograma 1, né, tradicionalmente nós temos 2 formações vegetais relacionadas ao clima tropical: o cerrado e a Mata Atlântica. No climograma 2, semiárido, claro, né, todos sabemos que se trata da caatinga, tá bom? Típica do sertão nordestino. O exercício de número 7 fala do que vem sendo chamado de nova corrida armamentista global. Ok? Então nós assistimos hoje, né, a Rússia investindo no seu setor militar, a China, tá bom? O Japão, de certa forma, desde 2001 investindo no setor militar, e aqui na América do Sul também nós vemos o Brasil com seu projeto de aquisição, né, de aviões de caças, né? Nós vemos a Venezuela e a Colômbia, por exemplo, fazendo grandes compras, né, para aumentar o seu arsenal militar convencional, tá ok? Ninguém fala exatamente na América do Sul em bombas nucleares, tá bom? Então vamos lá. No item A da questão 7 se pergunta: de quais assuntos se ocupa a agenda de segurança e defesa dos governos nacionais? Quer dizer, o que leva um governo de qualquer parte do mundo a ter, né, um exército, marinha ou aeronáutica, né? Então, geralmente, são 3 objetivos fundamentais. Primeiro, garantir a ordem interna, evitando que grupos de oposição radical ameacem a estabilidade política, né, justamente de quem controla o Estado Nacional, tá ok? A soberania territorial do Estado Nacional. Então, quer dizer, como você vai garantir a sua posse territorial e o seu controle territorial efetivo sem o uso da força, né, sabendo-se, é claro, que os seus vizinhos podem estar, né, cobiçando alguma área, né, territorial sua. E além disso, né, garantir as fronteiras territoriais, né? Então, esses são os 3 principais aspectos, tá bom, que levam o Estado Nacional a investir, né, no setor militar. No item B da questão 7, se pergunta quais as principais motivações para a modernização das Forças Armadas por parte de países sul-americanos, né? E aí nós temos vários, né? Por exemplo, garantir o controle do espaço territorial nacional, né? No caso Brasil, né, existe até uma preocupação de expandirmos a possibilidade de ação através de submarinos da zona de exclusividade econômica marítima brasileira, tá bom? E parece que né, pertinente essa preocupação. Além disso, vivemos um momento de compra de caças, né? Tá bom? Modernizando a nossa aeronáutica. E, é claro, nós precisamos fiscalizar melhor o nosso espaço aéreo e as nossas fronteiras terrestres, principalmente fronteiras do norte do Brasil, por conta de um grande contrabando que existe na região, tráfico de drogas, tráfico e contrabando de armas, tá bom? Invasão de guerrilhas, né, de nossos vizinhos do norte, tá ok? Da nossa fronteira norte, perdão, tá ok?
Além disso, existem rivalidades, né, regionais, né, como, por exemplo, da Colômbia, Venezuela e, por que não, é claro, o Equador. Existem disputas de fronteiras terrestres, tá bom? Coisa que não se comenta muito, mas existem várias disputas de fronteira entre os países sul-americanos. E, além disso, é uma questão de se garantir a hegemonia geopolítica ou garantir um certo equilíbrio geopolítico na região. Então, quem está inferiorizado busca pelo menos acompanhar os gastos de vizinhos mais poderosos e quem, né, está perdendo hegemonia busca retomar essa hegemonia que está sendo ameaçada, tá ok? Então, essa é a questão de número 7. A questão de número 8 fala especificamente sobre a hidrelétrica Belo Monte, que é uma obra do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula, bastante polêmica, né? A ideia do Belo Monte não nasceu, né, no governo Lula exatamente, mas foi incorporada com um certo fervor, tá ok? Por quê? Porque depois que Belo Monte estiver concluída, a maior hidrelétrica do mundo vai ser a de Três Gargantas, na China. A segunda maior do mundo vai ser a binacional Itaipu, Brasil e Paraguai. E a terceira vai ser Belo Monte, né, que vai suprir uma certa deficiência de produção de energia no país. Tá? Então, é algo que, né, em termos econômicos, se reconhece como importante. Só que existem questões ambientais e sociais, né, que justamente são solicitadas nessa prova da Unicamp, exercício 8, item A, por exemplo, se pergunta em qual bacia hidrográfica será construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, em qual unidade federativa será localizada, tá ok? Então, primeiro, o rio é o rio Xingu, ele não pediu, mas você podia colocar sem problema. Fica na bacia amazônica, no estado do Pará, tá bom? Numa área com uma forte presença indígena, por sinal. No item B da questão 8, né, aponte o impacto ambiental e um socioeconômico decorrente da instalação e do funcionamento de uma usina hidrelétrica de grande porte no bioma em que será instalado a usina de Belo Monte. O bioma é o amazônico, é claro, né? E você vai ter um impacto ambiental. Primeiro, o rio Xingu terá o seu curso alterado. Então, a área por onde ele passava e vai deixar de passar, ela vai ter um grande impacto, porque a vegetação e a fauna que habitam aquela região vai ficar sem água, ou pelo menos, né, vai ficar sem boa parte da água ali. Então, você vai ter uma reorganização desse bioma nessa antiga área do rio Xingu. Ok? Segundo, a vazão do rio vai diminuir e em se diminuindo a vazão, alguns peixes eles poderão ser afetados e deixar de existir algumas espécies de peixe, né? O que alguns ambientalistas afirmam. Ok? É claro, você vai ter uma alteração no microclima por conta de mudanças no regime da evaporação da água, da dinâmica hidrológica regional. Ok? E é claro, durante a construção e criação dessa grande obra de engenharia, uma parte da fauna e da flora, claro, inevitavelmente vão morrer. Ok? Então, são os impactos ambientais mais importantes, é claro. E os impactos socioeconômicos, eu destacaria um impacto social relacionado ao deslocamento de cerca de 4.000 pessoas que vivem ali, além de afetar a área de ocupação indígena, né? Então, os índios que têm toda a sua tradição vinculado à presença de uma certa fauna, flora, dinâmica hidrológica, vão ver, né, uma parte do seu modo de vida alterados. Não quer dizer que eles vão morrer por causa disso, entendeu? Mas, né, o impacto social efetivamente ocorre, ok? Nós vamos ter também, é claro, inicialmente, a possibilidade de atração de grandes empresas para essa região
e eu destacaria a indústria de alumínio, que consome uma grande quantidade de energia para, né, a separação da alumina dos outros componentes, né, da bauxita, né, através do processo de eletrólise. Ok? Então foram essas as questões, né, da Unicamp, né, me parecem que são temas, todos eles do ensino médio, né, espero que vocês tenham tido um bom desempenho. Ok? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima. Até logo.